Neste vídeo, vamos aprender dos termos essenciais da oração, o sujeito e suas classificações. Termos essenciais da oração. Sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Por exemplo, as praias estão cada vez mais poluídas. O sujeito nessa frase é as praias. Predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. As praias estão cada vez mais poluídas. O predicado nessa frase é estão cada vez mais poluídas. Posição do sujeito na oração. Ordem direta. As crianças brincavam despreocupadas. Ordem inversa. Brincavam despreocupadas as crianças. Sujeito no meio do predicado. Despreocupadas, as crianças brincavam. Na ordem direta, o sujeito vem antes do predicado. Na ordem inversa, o sujeito vem depois do predicado. Mas o sujeito também pode vir no meio do predicado. Tipos de sujeito. Sujeito determinado. É aquele que pode ser identificado a partir da concordância verbal. Este classifica-se em simples, quando apresenta apenas um núcleo. Esse núcleo está ligado diretamente ao verbo. Por exemplo, a rua estava deserta. Os meninos estão gripados. Nesse primeiro exemplo, o sujeito é a rua. Se trata de um sujeito simples, pois apresenta apenas um núcleo. Neste exemplo, o sujeito é os meninos. Se trata de um sujeito simples, pois apresenta apenas um núcleo. Nessa frase, o núcleo do sujeito é meninos. Sujeito composto. Apresenta dois ou mais núcleos ligados diretamente ao verbo. Exemplo: tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Nesta frase, o sujeito é tênis e natação. Esse sujeito apresenta dois núcleos. Um é a palavra tênis e outro é a palavra natação. Sujeito implícito, oculto, elíptico ou desinencial. Ocorre quando o sujeito não está explicitamente representado na oração, mas pode ser identificado. Exemplo: dispensamos todos os funcionários. Nesse exemplo, o sujeito pode ser identificado pela desinência do verbo os. Essa desinência indica a primeira pessoa do plural, nós. Sujeito indeterminado. É aquele que, mesmo existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Existem três construções diferentes que indicam indeterminação do sujeito. A primeira é verbo na terceira pessoa do plural. Por exemplo, procuraram você por todos os lugares. Estão pedindo seu documento na entrada da festa. No primeiro exemplo, sabemos que o verbo está na terceira pessoa do plural por conta da desinência final. Eles procuraram. O mesmo pode ser dito a respeito da segunda frase. Eles estão pedindo seu documento na entrada da festa. A segunda construção que indica sujeito indeterminado é aquela formada por verbo ativo na terceira pessoa do singular, mais pronome se, somente com verbos que não apresentam complemento direto, ou seja, verbos intransitivos, transitivos diretos e verbos de ligação. Exemplos: vive-se melhor no campo. Precisa-se de técnicos em informática. No casamento, sempre se fica nervoso. O exemplo 1 é um exemplo de frase com verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não exige complemento.
O segundo exemplo é um caso de frase com verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo que exige complemento e esse complemento é introduzido por meio de preposição. No terceiro exemplo, temos uma frase com verbo de ligação, como o verbo ficar. Sua função é apenas ligar o predicativo ao sujeito, que nesse caso é um sujeito indeterminado. Observe que em todas essas frases temos um verbo ativo na terceira pessoa do plural junto da partícula se. A terceira construção gramatical, que é o caso de verbo no infinitivo impessoal. Exemplos: era penoso estudar todo aquele conteúdo. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. Nesses exemplos, temos frases introduzidas por construções no infinitivo, como era penoso estudar e é triste assistir. Em nenhum desses casos, a construção pode se referir a algum elemento anterior, nem em outra oração. Do contrário, o sujeito será determinado. Oração sem sujeito. É formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal. Exemplo: havia formigas na casa. Nevou muito este ano em Nova York. Observe que nesses dois exemplos temos frases articuladas com verbos impessoais, como havia, no sentido de existir, e nevar, verbo que expressa um fenômeno meteorológico. Note que o conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. A mensagem centra-se no processo verbal. Os casos mais comuns de oração sem sujeito ocorrem com verbos que exprimem fenômenos da natureza, como nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer, etc. Exemplos: choveu muito no inverno passado. Amanheceu antes do horário previsto. Outro tipo comum de oração sem sujeito são aquelas constituídas por verbos como ser, estar, fazer e haver, no sentido de tempo ou fenômenos meteorológicos. Exemplos: é noite, indicando o período do dia. Está muito quente, indicando temperatura. Faz 2 anos que não vejo meu pai. Nesse caso, o verbo fazer não expressa uma ação, e sim tem uma noção de tempo. Havia muitos alunos naquela aula. Nesse caso, o verbo haver tem uma noção de existência, e por isso é um verbo impessoal.